Olá, sou o Dr. Rafael Pinto da Rocha, sou cirurgião pediátrico e urologista infantil e venho aqui com mais um vídeo sobre hidronefrose, hoje sobre o tratamento da hidronefrose. Mas antes de qualquer coisa, assina lá nosso canal, compartilha, comenta, é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade. Bom, o tratamento da hidronefrose vai depender do motivo pelo qual ela está acontecendo. Nos casos de refluxo vesicoureteral, por exemplo, o tratamento da hidronefrose vai depender do grau de refluxo que o paciente tem. Os pacientes com grau baixo de refluxo vão ser tratados com medicamentos, normalmente os relaxantes da bexiga, que vão diminuir os episódios de refluxo e a intensidade deles. A gente acredita, e isso é comprovado por estudos, que os pacientes pediátricos com o crescimento podem melhorar esse grau de refluxo ou resolver espontaneamente esse refluxo. Portanto, a gente tenta ser o máximo conservador possível no tratamento desse refluxo. Nos pacientes que têm um refluxo de grau moderado, a gente pode usar o tratamento minimamente invasivo, com os polímeros, por endurologia. Nesse tratamento, com a câmera, a gente alcança a bexiga do paciente através do canal do xixi, da uretra, e lá a gente vai construir uma válvula anti-refluxo injetando esses polímeros. O tratamento acontece mais ou menos 40 minutos, tem um pós-operatório muito tranquilo e o paciente pode ir embora no mesmo dia para casa. Nos pacientes que vão precisar de tratamento cirúrgico para o refluxo, ou nos refluxos de alto grau, ou nos pacientes que têm alguma outra complicação ou alteração anatômica que vão precisar disso, esses pacientes se fazem cirurgia convencional, eles têm uma previsão de ficar internados durante uns 4 dias, vão fazer essa cirurgia através de uma incisão igual àquela incisão que se faz na cesárea das gestantes, vai precisar ficar com um dreno nessa incisão que vai ser retirado uns 3 dias depois, e esse paciente vai ser acompanhado no pós-operatório e programar mais uma intervenção por endurologia para retirar um catéter que a gente deixa lá dentro da via urinária, que é o catéter duplo J. Essa cirurgia é o reimplante ureteral, que pode também ser feita por videolaparoscopia ou por cirurgia robótica, diminuindo bastante a morbidade do paciente, tempo de internação, complicações, dor no pós-operatório. Essas são as tecnologias que vêm para ajudar a gente, então, a desenvolver um procedimento cirúrgico muito menos dor e com muita menos complicação do paciente. Nos pacientes com hidronefrose por obstruções altas, pelas estenoses de Jupe, da junção do ureter com a pelve renal, pode ser realizado o tratamento cirúrgico convencional, que é muito aplicável nos bebezinhos recém-nascidos, normalmente menor de 1 ano de idade, em que a gente tem um melhor acesso ao rim por uma incisão pequenininha, que é uma lombotomia, ou a gente pode também fazer por videolaparoscopia ou por robótica, a cirurgia que chama pieloplastia. Essa cirurgia nada mais é do que a retirada desse segmento que é estreitado ou estenosado, que está na junção do rim com o ureter, e depois uma reconexão do ureter com a pelve renal. É uma cirurgia que dura aproximadamente 1-2 horas, dependendo da técnica que a gente for utilizar. No pós-operatório, o paciente também sai com o catéter duplo J, que em 1 mês ele vai precisar programar uma abordagem por endurologia para retirada do catéter, que é feita em 20 minutos e o paciente vai embora no mesmo dia. Outro motivo de hidronefrose são os cálculos renais, que causam obstrução também. A maioria dos casos é tratado por endurologia, com a câmera que entra pela bexiga, pelos ureteres e alcança o rim. Se esse cálculo estiver no meio desse caminho, ele é através de laser e pinças triturado e retirado. Ou então, quando o cálculo está lá no rim, os aparelhos que são apropriados para isso conseguem chegar até o rim, então a gente tritura e através de pinças também retira esses cálculos da via urinária. Às vezes o paciente também precisa ficar com aquele catéter, o duplo J, que ele vai tirar mais lá para frente, daqui a um tempo, quando já não houver mais risco de obstrução pelos cálculos. Nos pacientes muito pequenininhos, às vezes a gente não tem uma aparelhagem adequada com o calibre necessário para abordar essas vias urinárias. Esses pacientes, às vezes, antes do procedimento, podem ser submetidos a essa instalação do catéter duplo J, que vai deixar uma via urinária mais ampla para a gente poder trabalhar com o calibre que os materiais aqui no Brasil a gente tem disponível para usar para fazer esse tratamento.
ou senão esses pacientes vão ser submetidos a cirurgias convencionais, abertas, para retirar esses cálculos e permitir então o escoamento da urina. E outra forma de tratamento para hidronefrose, no caso das obstruções baixas da junção do ureter com a bexiga, que é esse nome de JUVE, a gente faz o tratamento que chama reimplante ureteral. Ele também pode ser feito por cirurgia convencional, aquela incisão que se faz na cesárea dos bebês, das mulheres grávidas, ou se não, a gente faz isso por robótica ou por videolaparoscopia. A cirurgia convencional leva o paciente a ficar uns 4, 5 dias internado. Nada mais é do que a retirada desse segmento que é estreitado lá na junção da bexiga e o reimplante desse ureter na bexiga em um outro lugar, fazendo uma válvula antirrefluxo. No caso das estenoses de uretra, das doenças neonatais por válvula de uretra posterior, esses tratamentos podem ser realizados por endurologia também, com cauterização ou elétrica ou a laser da válvula, permitindo então que o bebê tenha o fluxo livre da urina. Bom, se você tem interesse em mais conteúdo sobre esse assunto, não deixa de assinar nosso canal, compartilhar, ativar o sininho para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês.